Hoje nós vamos ver a continuação do texto A Missão dos 70 Discípulos, que está no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 11 ao 24, a missão dos 70 discípulos. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, há já muito assentados em sacos e cinzas, e teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai e me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Amém? Então nós vemos aqui a continuação do texto da missão dos 70 discípulos, que nós vimos no texto anterior, que Jesus ele escolheu os 70 discípulos e enviou para falar do reino de Deus. Ele deu autoridade e poder para que eles fizessem cura e expulsassem demônios. Então nós vemos aqui que Jesus falou no texto que aquela cidade que rejeitassem, que não aceitassem, era para eles bater até o pó do pé daquela cidade. Então aqui continuando o texto nós vemos que Jesus fala que no dia do juízo eles vão ter mais tolerância com Sodoma do que aquela cidade que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram os discípulos enviados por Jesus. Nós vemos aqui, que Jesus citando, diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que mesmo essas cidades vai ter menos rigor do que aquela cidade que rejeitaram a palavra de Deus. E continuando no texto, nós vemos que Jesus diz que todos aqueles que rejeitaram os discípulos, era Jesus que eles estavam rejeitando. E todos aqueles que não ouvem os discípulos, era Jesus que eles não estavam ouvindo. E se rejeitam Jesus, rejeitam aquele que enviou, que é o Pai. Então, quando a gente vai falar do amor de Deus, quando a gente sai para falar do amor de Deus, é bom sempre a gente receber. Se tem alguém falando do amor de Deus, falando dos ensinamentos de Deus, a gente receber, a gente nunca pode rejeitar. Então, nós vemos aqui que Jesus disse que quando rejeita alguém que está falando da palavra de Deus, é como se estivesse rejeitando o próprio Jesus. E se rejeita Jesus, é como se estivesse rejeitando o Pai que enviou. Então é sempre bom, se tem alguém querendo, se a pessoa quer falar algo de Deus para as nossas vidas, ela não quer o nosso mal, ela quer o nosso bem. Então a gente deve ouvir, ficar com os ouvidos atentos e ouvir o que a pessoa tem para falar. Porque muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é certo, mas às vezes a gente pode estar enganado. E pode ser que Deus usa a vida de outras pessoas para trazer a verdade para os nossos olhos, para que a gente venha ter esclarecimento, para que a gente venha entender a verdade. Eu digo pela minha vida, muitos anos eu passei na cegueira espiritual, não conhecia a verdade de Deus. E a partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, comecei a falar mais com Jesus, ter mais intimidade com Deus, eu vinha a conhecer Deus melhor.
Quando a intimidade, ela vai aproximando a gente de Deus. Então, por isso que é importante a gente ter hábito de orar, de falar com Deus todos os dias. E a gente não pode rejeitar alguém que vem em nome de Deus para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. Porque se a gente rejeita as pessoas que estão levando o ensinamento de Jesus, é a mesma coisa que a gente estivesse rejeitando Jesus. E se rejeita Jesus, é a mesma coisa que estivesse rejeitando aquele que enviou, que é o Pai. Então, nós temos sempre receber com amor e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Tem um coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem, porque às vezes Deus, Ele usa pessoas para falar algo para as nossas vidas. Muitas vezes Deus não vai aparecer Ele não vai falar diretamente Ele conosco, mas Ele vai usar pessoas para falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o nosso coração anseia em ouvir. Então, nós precisamos ouvir as pessoas para que às vezes elas tenham uma palavra de Deus para a nossa vida. Continuando no texto, nós vemos aqui que os 70 discípulos eles voltaram alegre, porque eles falam aqui no texto que em nome de Jesus eles expulsaram demônios. Então eles fizeram cura, eles expulsaram o demônio, não porque eles tinham poder, mas porque eles usaram o nome de Jesus, e Jesus deu autoridade para eles, que eles fossem em nome de Jesus, que eles poderiam curar pessoas e expulsar demônios. Então nós vemos aqui que eles voltaram felizes, que eles viam Satanás como um raio cair do céu. Então eles viram grandes coisas, porque eles foram em obediência a Jesus, eles foram em obediência a Deus. Então eles experimentaram grandes coisas. E nós vemos que Jesus fala no versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, Jesus ele deu autoridade, sobre o nome de Jesus eles tiveram autoridade. E essa mesma autoridade que foi dada aos discípulos, Jesus nos dá a partir do momento que ele busca viver em obediência, ele busca a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, que a gente busca evitar as ocasiões de pecado e se separar do pecado. A partir do momento que a gente recebe Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós temos também autoridade no nome de Jesus, para orar por cura, para expulsar demônios. Não que nós temos poder, mas é em nome de Jesus. Por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus. Então nós vemos que os discípulos estavam alegres. E Jesus fala que eles não devem se alegrar por esse motivo, mas eles devem se alegrar mais porque o nome deles está escrito no céu. O nome deles está escrito no livro da vida. Por isso que eles devem se alegrar. O próprio Jesus dizendo, né? Continuando no texto, nós vemos que Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças se dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Espírito dele ficou feliz por ele ver aqueles discípulos que ele enviou, alegre, voltando, que eles expulsaram o demônio, que eles curaram pessoas. Então eles cumpriram a missão. Deus deu uma missão, Jesus deu uma missão para eles, eles saíram e eles cumpriram a missão. Então eles voltaram felizes, vendo maravilhas, que é quando a partir do momento que a gente busca viver em obediência a Deus. Continuando no texto, Jesus diz que eles viram coisas que muitos profetas não viram, que muitos reis não viram, que Deus escondeu as coisas dos grandes e mostrou para as criancinhas. Coisas que muitos não viram, os discípulos de Jesus viram. E nós, quando nós buscamos a ter uma vida em obediência a Deus, nós buscamos ter intimidade com Deus, nós também podemos ver grandes coisas, porque Deus ele não operava milagres só no passado, ele continua operando milagre, ele continua realizando os nossos sonhos, quando a gente tem o sonho que é de acordo com a vontade de Deus. Então as coisas, o sobrenatural continua acontecendo a partir do momento que a gente busca fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então a gente vê grandes coisas. E Jesus diz aqui que os discípulos viram coisas maiores do que os profetas, maiores do que os reis, que Deus escondeu dos grandes para mostrar para os pequeninos, que é para as crianças. Então ele está falando aqui dos discípulos, né? Tratando eles como criança, como pessoas inocentes, que não eram pessoas cheias de poder, cheias de conhecimento, eram pessoas simples do povo. Então nós vemos, continuando o texto, no último versículo 24: pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver
o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Então muitos queriam ter passado por isso, mas não passaram, mas eles passaram. E nós, quando nós buscamos a caminhar com Jesus, a ser seguidores de Jesus, nós também somos discípulos de Jesus. Então nós podemos ver grandes coisas Deus vai revelar para nós, mas a gente tem que ter uma vida de oração, falar com Deus diariamente, ter esse compromisso com Deus, intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, que a gente vai ver grandes coisas, vai experimentar grandes coisas, mas Deus ele só revela grandes coisas para aquelas pessoas que têm compromisso com Ele, que têm intimidade com Ele. Então foi isso que os discípulos viram. E toda a autoridade que foi dada àqueles discípulos também é nos dada a partir do momento que a gente decide caminhar com Jesus, a aprender com Jesus, a ter uma vida de obediência a Jesus. Então também é nos dado essa mesma autoridade, sempre usando o nome de Jesus, porque Ele fez o sacrifício no nosso lugar. Então no nome, Ele venceu sua missão, Ele cumpriu sua missão. Então no nome dEle nós podemos orar por cura, orar por libertação, orar para expulsar demônio. Nós temos autoridade do nome de Jesus, mas para isso a gente tem que ter uma vida buscando a viver de acordo com a vontade de Deus, buscando a praticar o que Jesus ensina. Amém? Se puder, feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, abençoa o coração de cada pessoa que está ouvindo a mensagem. Toca no mais íntimo do coração e abre o entendimento, mostra a tua verdade para que, Pai, que os olhos sejam abertos, os olhos espirituais sejam abertos, eles possam entender a tua verdade, Senhor, porque não sou eu a falar, mas é o Senhor a falar através da minha boca, Pai, que essa mensagem toque, que chegue em cada coração daqueles que mais precisam de Ti, ó Pai, ilumina essas vidas, dá discernimento, Senhor, e venha encorajá-los, Senhor, a caminhar contigo, venha trazer fé para esses corações e que eles possam ser fortalecidos no Senhor, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.